Meditação: a origem dos pecados. Meus queridos irmãos, da semente do milho, tiramos muitos subprodutos que são a pipoca, o cuscuz, a canjica, o curau, a maisena, etc. Assim Satanás da semente do pecado no Éden, tirou muitos subprodutos dela. Veja bem, o pecado que o homem pecou no Éden foi a desobediência ao mandamento de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 3, ARC. Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Mas desta desobediência Satanás tirou o pecado do roubo, que é você pegar aquilo que não é seu. Gênesis capítulo 3, versículo 6, ARC. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então a mulher pegou aquilo que não era seu, e isso é roubo. Dando a Satanás a possibilidade de ensinar os homens a roubarem, Satanás foi mais adiante e tirou da desobediência outro pecado, o homossexualismo, que é uma pessoa querer ser quem ela não é. Gênesis capítulo 3 versículo 4 e 5, ARC. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe, que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A mulher, ao querer ser igual a Deus, abriu ao diabo a possibilidade de fazer as pessoas quererem serem quem não são, homem querendo ser mulher, e mulher querendo ser homem, e Satanás não parou de extrair da desobediência e tirar outro pecado, e ele tirou o suicídio, que é alguém tirar sua própria vida. Gênesis capítulo 3, versículo 3, ARC. Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ao saber que iria morrer se comesse da árvore, Eva comete suicídio e come, dando a Satanás a possibilidade de fazer as pessoas se suicidarem por sua influência, e Satanás continua outra vez, e tirar da desobediência ao homicídio, que é alguém matar seu próximo. Gênesis capítulo 3, versículo 6, ARC. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Eva, ao comer algo mortal e ter dado ao seu esposo, cometeu um homicídio, dando ao diabo a possibilidade de fazer os homens se matarem. Satanás continua e tira mais pecado, que é o parricida e matricida. Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22, ARC. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher, e trouxe a Adão. A mulher, ao levar Adão à morte, se tornou uma pessoa que mata seus pais, pois ela saiu de Adão, dando a Satanás a possibilidade de fazer os filhos matarem seus pais. E Satanás continua e tira mais pecado, e tira o estupro, que é alguém forçar outra pessoa a fazer aquilo que não quer. Gênesis capítulo 3, versículo 6, ARC. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A mulher, ao fazer seu esposo comer algo que não podia, violentou sua inocência, tanto que o homem se queixa a Deus acerca disto. Gênesis capítulo 3, versículo 12, ARC. Então, disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. Então Satanás viu a possibilidade de induzir os homens ao estupro. Satanás continua e tira da desobediência a pedofilia, que é alguém abusar de uma criança inocente. Gênesis capítulo 3, versículo 6, ARC. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A mulher, ao ter se corrompido com a serpente, se tornou, primeiro ser humano a ter a maldade, e levou seu esposo, que era como uma criança inocente, a cometer o mesmo pecado, pois seu esposo ainda era inocente. Satanás não para e tira da desobediência a inveja, que é alguém querer ter algo que é de outrem. Gênesis capítulo 3, versículo 5, ARC. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A mulher, ao querer ser como Deus,
abriu a Satanás a possibilidade de fazer os homens a quererem terem, e a quererem, serem aquilo que não podem. Satanás continua e tira da desobediência a heresia, que é alguém pregar uma mentira disfarçada da verdade. Gênesis capítulo 3 versículos do 1 ao 5. ARC. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quando a mulher acreditou na heresia de Satanás, e depois pregou esta heresia ao seu esposo, ela deu a Satanás a possibilidade de continuar a convencer os filhos dos homens a pregarem heresias. E Satanás continua, e mais uma vez tira da desobediência o pecado de traição, pois quando Deus disse ao casal no Éden que não comesse eles concordaram e eles tinham uma aliança com Deus, mas ao desobedecer traíram a Deus, dando ao diabo a possibilidade de fazerem os homens se traírem por sua influência. Amados, qualquer pecado que o crente deixar Satanás convencê-lo a praticar, certamente terá muitos subprodutos e uma terrível consequência. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.